Ó Senhor, eu te agradeço. Eu sou grata ao Senhor. Obrigado porque eu sou a tua habitação. O Senhor poderia ter escolhido vários lugares para morar, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos deu a oportunidade de fazer de nós um templo, habitação do Espírito Santo, aonde o Senhor amou você acima de tudo. O Senhor amou a sua vida, o Senhor amou a sua casa, o Senhor amou a sua família. O Senhor te escolheu, te santificou, o Senhor te consagrou e o Senhor tem muito mais para você, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aleluia. Pai, aqui nós queremos engrandecer o teu nome. Aqui nós queremos dizer, Senhor, nós somos gratos. Obrigado, Deus. Obrigado, Paizinho querido. O grande eu sou é o nosso Deus. O grande eu sou é o nosso Senhor. O grande eu sou é o nosso Senhor dos exércitos. Ele nos ungiu e nos consagrou. Pai, aqui nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado pela oportunidade do dia. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, meu Deus, por esse lugar. Obrigado por cada vida que aqui está. Obrigado por aqueles que não puderam vir, mas que fazem parte do teu projeto também, Senhor. Nós queremos te agradecer e dizer, Senhor, abençoa as nossas vidas sobre esse lugar e abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que estão, meu Pai, nos seus trabalhos, dando plantão, aqueles que estão viajando. Pai, a tua bênção esteja e permaneça continuamente com todos, Pai. Nós clamamos pelo Senhor nesse lugar. Nós te dizemos, Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor, tu és o nosso convidado todo especial. Aqui nós queremos pedir ao Senhor, Pai, libera dos altos céus. Senhor, abre os céus nesse momento sobre Coroatá. Abre os céus, Senhor, sobre esse lugar e permita, meu Deus, descer do teu trono de glória a tua palavra. Permita, meu Deus, descer do teu trono de glória a tua unção, Senhor. Permita, Pai, descer do teu trono de glória o teu rio de águas vivas, Senhor, e faça correr sobre esse lugar. Desça sobre o teu altar e faça correr, meu Pai, sobre toda a igreja. Ó Senhor, nós clamamos a tua presença aqui, meu Pai, dizendo, Senhor, tu és bem-vindo. O Todo-Poderoso é o dono desse lugar. Pai, aqui nós queremos agradecer e te dizer, Senhor, traz a cura, Pai, traz o milagre. A oração que este homem, a oração que essa mulher tem feito, meu Pai, que eles encontrem graça no Senhor, alcance graça e misericórdia de ti. Pai, aqui eu oro, meu Deus, pelos enfermos, as pessoas que estão enfermas, pedindo a ti, Senhor, Pai, a tua palavra diz que tu és o grande eu sou, tu és a cura, tu és o milagre, tu és a porta aberta. Pai, tu és aquilo, meu Pai, no qual nós temos a necessidade. Tudo quanto nós temos necessidade, a resposta é o Senhor. Pai, eu uno a minha oração com a oração dessa pessoa hoje aqui, meu Pai, dizendo, Senhor, eu ligo a vitória dessa mulher, eu ligo, meu Pai, a vitória deste homem, eu ligo, meu Pai, esse projeto. O projeto, meu Pai, seja o projeto do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, nesse momento eu ligo, meu Deus, a cura, eu ligo, meu Pai, o milagre, eu ligo nesse momento a minha oração com a oração dessa pessoa, crendo, meu Pai, que tu és o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor é promessa e é fiel. O Senhor, quando promete, o Senhor cumpre. O Senhor, quando promete, o Senhor determina a vitória. E eu ligo a vitória desta vida agora, em nome de Jesus. E nós aqui, meu Pai, queremos cultuar a tua presença. Aqui nós queremos, meu Deus, dizer que só o Senhor é Rei, só o Senhor é Salvador, só o Senhor, meu Pai, é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aqui nós queremos consagrar esse lugar ao Senhor, a adoração e o louvor a ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina
esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado, minhas culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, em tua presença, em tua presença.
tua presença, em tua presença, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, em tua presença, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Declare isso com força e entendimento ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Liga as suas mãos bem alto, queridos. Vamos cantar isso mais uma vez ainda. Ainda que a figueira não floresça e não há,
eu me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Todavia nós nos alegraremos nele. Se você crê nisso, exalte e aplauda, porque ele é digno. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem exaltar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Convidar o amado irmão Danilo, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Que os céus se abram sobre esse lugar e que o Senhor fale conosco. Amados, eu peço que os irmãos estendam, mesmo sentados, estenda a sua mão direita sobre esse altar. Pai, nesse momento, meu Pai, apresentamos mais uma vez, sabendo que o Senhor já conhece, mas pedindo ao Senhor sobre a vida do teu servo. Pai, é teu servo, é teu filho. Te pedimos, Senhor, abre os céus de glória e derrama sobre a vida dele. E derrama, meu Pai, sobre toda a igreja. Senhor, nesse momento nós oramos, meu Pai, pela família dele. Que o Senhor venha revestir de proteção, de cuidado e de bênçãos sem medidas. Pai, que a tua graça esteja sobre ele, em nome de Jesus Cristo. Nossos corações estejam abertos e a nossa mente esteja aberta para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Saúdo a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de alegria, mais uma vez, nós estarmos na casa do Senhor, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome dEle. Queridos, antes de começar aqui a palavra, eu vou falar de um pequeno testemunho que aconteceu na minha vida. Durante a minha caminhada como empreendedor, nós nunca tivemos um período, mesmo nesse período de crise, como nós tivemos agora no final deste ano. E o que eu sempre tenho dito, que aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu procuro compartilhar com os irmãos, porque eu acho que o que Deus faz na vida daqueles que lhe obedecem, como diz a palavra, porque eu creio na palavra. E a palavra de Deus diz que aquele que obedece à palavra, Deus justifica aquele que é fiel a Ele. E Deus, o que Ele fez nesses últimos dias, finalizando este ano, Ele nos proporcionou algo que há muito tempo nós não tínhamos conseguido fazer e que planejávamos para fazer. E este ano, que é um ano que muitos falaram que foi um ano atribulado, e que realmente foi, mas Deus trabalha de uma maneira que a gente não entende. E o testemunho que Deus fez na minha vida foi exatamente isso. No momento onde estava tudo dizendo que seria o contrário, Deus chega com a provisão correta, no tempo dele, e louvado seja Deus porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 4 adiante. Se os irmãos puderem se levantar em reverência à palavra, amém? O texto diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais. O verso 5, o que prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havido por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. O verso 6, se de fato é justo diante de Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Verso 7,
E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. O verso 8. E tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. O verso 9, para finalizar, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Até aí, queridos. Os irmãos podem assentar-se em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui, Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses, e ele estava falando aqui no verso 4, ele diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância na fé. Ele estava orientando e ele estava agradecendo a Deus, porque o povo mesmo, irmão, naquele período tão atribulado, porque a gente tem que associar e a gente tem que entender que não é porque a gente é cristão, a gente não vai passar por luta. O que ele está dizendo aqui é que o povo Tessalônico, naquela época, estava passando pelas mesmas tribulações que eu e você passamos. É a mesma tribulação, não é diferente não. E olha quem estava instruindo eles. Quem estava instruindo eles era Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores nomes da palavra de Deus no Novo Testamento é Paulo. Um homem altamente sábio, um homem de um conhecimento tremendo. Deus falava com ele na profundidade. E o apóstolo Paulo orientando eles sobre as tribulações que eles iriam passar, sobre um momento difícil que eles iriam passar. Não é só nós, não. A gente imagina assim: oh meu Deus, nós passamos por tribulação. Irmão, a palavra de Deus diz que é para a gente se alegrar quando nós passamos por tribulação. É para nós nos alegrarmos, porque a palavra de Deus também diz que o nosso tempo de tribulação é pequeno. O tempo da tribulação não vai demorar a vida toda. Às vezes a tribulação ela vem por um período, depois dá uma aliviada, depois volta de novo. Mas ele diz também na palavra que esse tempo é um tempo que a gente amadurece. Mas como é difícil a gente entender isso, não é verdade? A gente tem dificuldade de realmente aprender no momento da dor. Todos nós passamos por tribulação. Todos nós que somos cristãos vamos passar por tribulação. Até os que também não são, passam. Amém? E ele diz assim: por causa da vossa constância em fé, em todas as perseguições e aflições que suportais. Ele está dizendo que essas aflições, eles passaram por perseguições e aflições. E ele está afirmando aqui que eles suportaram isso. Ou seja, mesmo que a tribulação foi até eles, eles não se desviaram da fé. É interessante a gente entender isso. Porque, irmão, a gente está vivendo num evangelho que hoje a gente tem que receber tudo na hora que a gente pede, na hora que a gente diz que quer. Deus, o Senhor tem que me abençoar, tem que ser agora. Mas a palavra de Deus diz que há um tempo para as coisas começarem a acontecer. E é isso que está fazendo que muita gente não espere. Porque realmente, irmão, esperar nas promessas requer tempo, requer disciplina, requer obediência, requer fidelidade. E muitas das vezes a gente não está querendo abrir mão disso. A gente não está querendo fazer com que realmente isso venha acontecer na nossa vida. Porque realmente, irmão, a vida cristã, ela não é fácil. Nunca foi fácil. Mas o Senhor fez uma promessa. Ele disse que por mais que nós padecêssemos aqui, nós teríamos, quando nós saíssemos daqui, nós teríamos uma glória eterna. Aleluia. Para sempre. E lá na glória, irmão, não vai ter tribulação, não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, não vai ter nenhum tipo de decepção, não vai ter nenhum tipo de coisa ruim. É o que a palavra nos diz. E o verso 5 diz assim: e o que a prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Ele continua afirmando, irmão, que Deus vai estar mostrando de forma clara o justo juízo dele, para que havidos por digno
do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, a caminhada, ele está dizendo de novo, que a caminhada cristã, ela é uma caminhada de sofrimento. Quer ver um exemplo disso? O que passou Jesus? Jesus passou pelos momentos mais difíceis que um ser humano poderia suportar. E a palavra de Deus diz que ele venceu. Ele cabalmente foi designado para aquilo e ele não desistiu. Tanto é que quando ele termina o processo lá na cruz, ele diz: Senhor, está consumado. Ramasébia, Candarabassai. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus por isso, irmão, porque Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nós, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente e para sempre. É por isso que eu não me canso de pregar esta palavra, é por isso que eu não me canso de falar que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para toda a eternidade. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmão, a gente padece, a gente fica triste pelos momentos de aflição, mas aí a gente vai para os pés do Senhor, a gente se ajoelha. É verdade que nós somos frágeis, é verdade que muitas das vezes a gente erra, a gente é imperfeito, é verdade, a gente falha demais, a gente erra, mas a palavra de Deus diz que quando a gente se ajoelha, que a gente pede perdão, o Senhor nos perdoa. O Senhor conhece a nossa fraqueza, o Senhor conhece os nossos defeitos, mas às vezes, irmão, Ele permite algumas situações porque Ele quer ver a nossa reação devido àquelas situações que a gente está passando. Às vezes, irmão, Ele quer ver o que a gente vai fazer quando Ele acocha um pouco o parafuso. E às vezes, irmão, Ele fica olhando. Ele acocha um pouquinho e a gente fica: ah, Senhor, eu não mereço tudo isso. Irmão, a gente não merece ser salvo. A palavra de Deus diz que nenhum homem é merecedor da salvação. Mas a palavra de Deus diz que a graça, aleluia, a graça maravilhosa do Senhor sobreveio sobre todos os homens. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o verso 6 diz assim: e se de fato é justo diante de Deus aquele que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Olha, irmão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que muitas das vezes, irmão, nos atribulam, ele está dizendo que Deus é que vai atribular aqueles que muitas das vezes te perseguem lá no teu trabalho, lá na tua escola. Aqueles que muitas das vezes você diz assim: ah, fulano e tal está me perseguindo porque eu sou cristão, porque eu quero fazer as coisas corretas, porque eu quero andar correto diante de Deus. Deus está te observando ali. Nos pequenos detalhes Deus está vendo. E Ele está dizendo aqui na palavra dele que a tribulação Ele vai dar para aqueles que estão te perseguindo lá. É o que a palavra está dizendo. Olha o que Ele está dizendo: e vós sois atribulados. O 6, e de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Irmão, quem vai atribular, ou seja, a nossa vingança, que muitas das vezes a gente está achando que a gente que vai fazer, é o Senhor que entra com a vingança. Ele quer apenas que você fique calado, não fale nada, apenas coloque seu joelho no chão e diga: Senhor, toma aqui a minha causa. E a palavra de Deus diz que o Senhor, quando toma a nossa causa, Ele peleja por mim e peleja por você. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Ele diz aqui no verso 7: e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Aleluia, olha que palavra, irmão, que palavra maravilhosa. E Ele diz: a vós que sois atribulados, alívio. É o Senhor que vai te dar alívio das perseguições, dos sofrimentos, das lutas, das pelejas, das provas. É Ele que está trazendo o alívio para a minha e para a tua vida. Olha que palavra maravilhosa. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre.
E aí ele diz, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar. Ele está dizendo, irmão, que o Senhor vai se manifestar e não vai demorar mais muito, com os anjos do seu poder em chama de fogo. Aleluia. E o verso 8 diz assim, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Olha o que é que vai acontecer, irmão, com aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que não querem obedecer a palavra, aqueles que fingem que muitas das vezes recebem a palavra, mas as atitudes estão totalmente contrárias àquilo que a palavra nos diz. Os quais sofrerão com castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte. E Deus é um Deus de oportunidade. Deus, ele sempre está dando oportunidade para o ser humano. Deus, ele sempre quer que o ser humano se arrependa. A palavra que Jesus mais falou quando ele veio na terra foi, quando ele começou a pregar, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O arrependimento é algo muito que quando o homem se arrepende, a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aleluia. Nós precisamos, até mesmo nós, irmão, que muitas das vezes nós estamos, muitas das vezes no caminhar, na caminhada cristã, às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente fica fraco. E o que ele está dizendo, irmão, é para nós nos fortalecermos nele, é para nós continuarmos na caminhada, não deixar, porque o mundo, irmão, é muito atrativo, é excelente. Quem disser, irmão, que o mundo é ruim, está mentindo, porque não é verdade. O mundo é excelente. Se eu estivesse dizendo que o mundo aqui seria ruim, eu estaria mentindo. Eu não estou aqui para mentir. Agora a palavra de Deus diz que aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E aquele que quer ser amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ler bem aqui. Abramos as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos 11, 22. Capítulo 11, verso 22. Diz assim a palavra do Eterno. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para contigo, a bondade de Deus, se permanecerdes na bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Amém? Olha o que ele está dizendo, irmão. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo e bondade de Deus para aquele que permanecer nessa bondade. Do contrário, tu serás cortado. Irmão, ele está dizendo que bondade é para aquele que continua firme. A bondade de Deus é para aquele que continua firme, obedecendo os mandamentos, deixando as coisas da carne para trás, deixando as coisas do mundo para trás. Aí vai ter bondade. Aí a severidade é para aqueles que caíram e não se levantaram. É para aqueles que muitas vezes caíram e abandonaram o barco e hoje não querem mais voltar. É o que ele está dizendo aqui, não sou eu, irmão. É a palavra. Ele está dizendo a severidade. A severidade, o que é severidade, irmão? Severidade, irmão, é algo muito forte, é algo que quando alguém ensina outro, sendo severo, sendo duro, sendo carrasco. É isso que ele está nos explicando, irmã Conceição. E que se a gente permanecer firme, nós estaremos disponíveis, ele estará disponibilizando a sua bondade para conosco. Mas aqueles que caem, aqueles que não querem se arrepender, aqueles que continuam no erro, a severidade. Esse texto, irmão, quando Deus estava falando comigo, ele colocou esse texto no meu coração. Eu disse, meu Senhor, que texto forte. E Deus dizendo, fala esse texto, porque tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. E aqui, irmão, nós estamos levando esta palavra mais uma vez.
Irmão, aí ele diz: e os que caíram na severidade, para contigo a bondade de Deus, se permanecerem na bondade, do contrário tu serás cortado. Ou seja, irmão, a bondade vai nos acompanhar até quando nós estivermos obedecendo, até quando nós estivermos fazendo a vontade dele. A partir do momento que a gente desiste, a Bíblia diz que nós somos automaticamente cortados. É o texto que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Se você e eu deixamos de seguir, deixamos de andar na palavra, nós seremos cortados. Deus não tem compromisso, irmão, infelizmente, com quem abandona Ele. Deus não abandona ninguém. Mas se eu e você abandonarmos Ele, Ele nos abandonará. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir aqui rapidinho 2 Coríntios 4, capítulo 4, verso 17. Vamos falar de novo aqui sobre tribulação. 2 Coríntios 4, 17. Diz assim, queridos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. E o verso 18 diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, enquanto as que não se veem são eternas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Paulo está dizendo, queridos, para a gente não, para que, Paulo aqui no verso 17, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterno e excelente. Ele está dizendo, irmão, que a tribulação ela produz, ela é pequena, é só pelo período, mas ela produz algo que a gente muitas das vezes não entende. E o versículo 18 diz: e não atentemos nas coisas que não se veem. Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que não se veem são temporais, e as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha a grande diferença, irmão. Irmão, às vezes a gente está numa tribulação tão grande que a gente diz assim: vai ser o fim de tudo para nós. A gente diz assim: agora vai se acabar tudo, porque eu não vou sair dessa situação. Mas o que ele está dizendo para nós, irmão, que toda essa tribulação, ela tem um período de começar e ela tem um período para terminar. Ela tem esse período. E tudo que começa, termina. Só que a palavra nos diz que quando a gente partir daqui, nós iremos para a eternidade com Cristo, e lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais preocupação, lá não vai ter mais sofrimento. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que também nem lembrança das coisas do passado lá vai ter, porque a presença do Senhor, a presença santa do Senhor, aleluia, vai nos alimentar, vai nos fortalecer, vai nos manter firme para sempre com Ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor para toda a eternidade. Eu louvo a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos abrir aqui rapidinho no livro de Mateus. Mateus 25 do 40. Vamos até o 40, tá? Do 40 ao 46. Mateus 25, 40 a 46. Diz assim, irmão: e respondeu o rei e lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O 41 diz assim: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O verso 42 diz assim: porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber,
Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo na prisão, não me visitaste. O 44. Então ele também lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, estrangeiro ou nu ou enfermo na prisão e não te servimos? O verso 45 diz assim: então ele responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos ou não fizeste, não a fizeste a mim também. E o 46 diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Aleluia. Irmão, o que ele está dizendo aqui, irmão, é justamente no compartilhamento. É muitas das vezes, irmão, que Deus manda a gente compartilhar. Deus manda aquilo que Ele entrega na minha mão e na tua mão, é para ser muitas das vezes compartilhado. Mas parece que nós estamos vivendo outro evangelho. Parece que o evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho que cada vez que eu tiver mais, eu quero mais, e os outros para mim não tem importância nenhuma. Mas não é isso que Jesus está falando aqui na palavra. Ele diz que se você tivesse feito para um desses pequenos, é porque, irmão, parece que a gente só vê Jesus se Jesus se manifestar para nós, ou se a gente vir para a igreja e dizer: não, eu estou fazendo as coisas para Deus. Mas às vezes, irmão, tem um lá fora que te pede algo, e muitas das vezes me pede algo também. Muitas das vezes eu fecho a porta na cara, eu subo o vidro do carro, eu digo que não tem. É isso que Jesus está falando. Aquilo que eu falei anteriormente, Jesus está observando tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, irmão, Ele está observando. Às vezes Ele coloca essa situação diante de nós. Muitas das vezes Ele coloca uma pessoa diante de nós só para ver a nossa reação. E aí a gente, não, mas é porque aquele fulano de tal ali, a gente vai logo julgando. Não, porque ele está pedindo aquilo ali, com certeza não é para boa coisa. Irmão, a palavra de Deus diz que não cabe nós julgarmos o que está certo ou o que está errado. Julgar qualquer pessoa não cabe a nós. Mas a palavra de Deus nos diz, aleluia, que nós temos que ser generosos. Que a palavra de Deus diz que nós temos que compartilhar. Assim como Jesus, a palavra de Deus diz que ele não tinha, irmão, nem aonde colocar a cabeça. Veja que ele veio totalmente desprendido de bens materiais. Ele veio totalmente desprendido das coisas materiais. Ele não tinha nem onde colocar a cabeça. E às vezes, irmão, a gente tem muito mais do que tudo isso, e a gente não consegue absolutamente fazer nada por ninguém. Eu não consigo entender um evangelho desse, irmão. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu não estou dizendo, irmão, que eu sou a melhor pessoa do mundo de maneira nenhuma. Jamais. Mas, irmão, eu tenho me esforçado. Eu procuro viver o evangelho que eu prego. Eu procuro viver verdadeiramente a palavra do Senhor. É certo que eu não faço todas as coisas, porque eu não sou perfeito. Porque se eu fosse perfeito, eu estava falando lá em casa, irmão. Se eu fosse perfeito, irmão, já tinha acontecido comigo que nem o Enoque. Enoque, a palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus. O homem era tão santo que Deus não permitiu que ele passasse pela morte. Ele foi transladado ao céu vivo, irmão. Aleluia! Glória a Deus. É por isso, queridos, que eu me alegro quando eu vejo a palavra nos ensinando, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Glória a Deus. E o verso 42, ele diz assim: porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. E quando Jesus estava falando isso para os apóstolos não estavam absolutamente entendendo nada, porque os apóstolos estavam entendendo que aquilo estava se passando com Jesus. E eles andaram muito tempo com Jesus e ele não viu Jesus passando fome. Muito pelo contrário, o que Jesus fazia era alimentar as pessoas. Jesus fazia multiplicação de pães, de peixe. Aleluia! Quem andava com Jesus não passava necessidade. Quem anda com Jesus, querido, quem anda com fidelidade com Jesus, aleluia, pode até passar por tribulação, mas a palavra de Deus diz que ele sustenta, aleluia, pela palma da mão dele e não deixa cair. Ramadébia saia, ramacácia.
Glória a Deus. Oh, aleluia. E o verso 43, ele disse: sendo estrangeiro, não me recolheste, ou seja, não me aceitou. Muitas das vezes, irmão, nós não estamos aceitando as pessoas porque a gente julga elas pela aparência. Como é que a gente pode viver um evangelho dessa maneira? Porque se eu vejo uma pessoa com a roupa toda cortada, rasgada, fedendo, eu já digo que aquela pessoa é um marginal, que é um ladrão, que não serve para nada. Nós não podemos viver uma situação dessa. E é o que ele estava dizendo: recolher aqui, irmão, é aceitar. É você aceitar todo mundo. Às vezes, irmão, parece que a gente quer estar no meio só das pessoas que a gente gosta. Jesus não andou dessa maneira. Jesus andou no meio das pessoas que falavam mal dele. Jesus sentou no meio de pecadores, aqueles que estavam naquela hora chicoteando ele. Ele não disse assim: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. É isso que é o evangelho de Jesus. Mas parece que nós estamos distorcendo toda essa palavra. Ou será que a gente vai ter que tirar esses textos da Bíblia porque a gente não consegue viver isso, querido? A gente não consegue verdadeiramente viver o evangelho por completo. Ou a gente está vivendo o evangelho só de algumas coisas que a gente acha interessante, que não vai ser muito ruim a gente colocar na nossa vida, porque não vai exigir muito sacrifício. Aquilo que não custa muito caro, eu pego para mim. Se não, deixa para lá. Não, querido. O evangelho de Jesus, ele é pleno, ele é completo. É por isso que a palavra vai nos dizer que a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela nos corrige. A palavra de Deus nos confronta. É por isso que eu amo essa palavra. Quantas das vezes eu pensava que eu estava fazendo as coisas certas quando eu olhava para a palavra que quando eu lia, a palavra entrava dentro do meu coração, eu dizia: meu Deus, eu estou totalmente errado. E é a palavra que te corrige. É a palavra que a gente tem que meditar. O salmista Davi disse que ele meditou na palavra de dia e de noite. Aleluia. E ele diz também que ele abandonou, e quando ele disse que abandonou tudo para servir ao Senhor, porque ele sabia que verdadeiramente servir o Senhor é muito mais importante do que qualquer bem material. Às vezes, irmão, parece que a gente está se aproximando das pessoas que tem alguma situação financeira, porque é mais interessante. Eu tenho que ficar ali do lado daquele rapaz que tem uma situação financeira, porque ele pode me ajudar. Irmão, está totalmente errado. Nós temos que, eu sempre digo lá em casa, irmão, que eu procuro todos os dias, me ajoelhar diante do meu Senhor e Salvador. Esse sim, você deve realmente reverência, você realmente deve buscá-lo com integridade, com fidelidade, com um coração puro e sincero, porque Ele jamais vai te decepcionar. Aleluia. E Ele disse: estando nu, não me visitaste. Irmão, muitas das vezes as pessoas estão nu, desprovidas. O que ele está dizendo aqui, nu, irmão, é desprovida de qualquer bem material. É nu, é que não tem nada. Absolutamente não tem nada. E ele disse: estando nu, não vieste me visitar. Sabe por quê, irmão, que ele está dizendo isso? Porque a gente, irmão, só vai visitar quem a gente acha que tem alguma coisa. A gente só quer tirar proveito com alguma coisa. A gente esqueceu que o evangelho é perder tudo. O evangelho, a palavra de Deus diz que o evangelho tem que ser renunciado. A palavra de Deus diz que o evangelho tem que ser para a gente chegar aonde Deus está, na posição de fidelidade, de obediência. Para nós, depois que saímos daqui, ser salvos, nós temos que negar a nós mesmos. Foi o que Jesus fez. Ele se negou a si mesmo. Ele mostrou, irmão, que ele não era apegado a absolutamente nada. Ou seja, nada, as coisas bonitas deste mundo, as coisas que muitas das vezes encantam os olhos da gente, tudo isso aí Jesus olhou assim: não vale nada. Sabe o que valia para ele? Uma alma.
é uma alma que vale muita coisa para Jesus. É para você e eu olhar as pessoas e dizer: meu irmão, eu te amo, Jesus te ama, eu te amo, porque sem amor, irmão, alabacébia cantaraia, sem amor nós não seremos aceitos por Ele, porque a palavra de Deus diz que aquele que ama, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Alabacébia cantarabacébia, ai tefioranjus binéia. Porque aquele que não ama, irmão, não conhece a Deus, não vai conhecer nunca. E Deus, Ele é amor. Alabacébia cantarai. Irmão, eu saí totalmente do texto porque Deus está falando conosco de uma maneira diferente hoje. Ele está nos orientando e falando e mostrando como é que Ele quer que nós nos comportemos. Aleluia. E Ele diz: estava enfermo na prisão e não me visitaste. Muitas das vezes a gente olha as pessoas enfermas. Ah, fulano de tal está enfermo. A gente simplesmente finge que não está nem aí. Ah, fulano de tal está doente. Problema, ele vai se tratar para lá. Eu não posso perder meu foco aqui do que eu estou fazendo. Irmão, não é esse que é o nosso evangelho. Não é esse que é o evangelho de Cristo. Que Cristo nos ensinou para nós vivermos o evangelho de Cristo. E, irmão, muitas das vezes as pessoas estão na prisão e muitas das vezes nós não vamos nem visitar. Essa prisão aqui, irmão, ela está relacionada ou uma prisão física, realmente a pessoa presa, ou a pessoa presa também espiritualmente. Às vezes, irmão, a pessoa está presa espiritualmente lá na droga, lá na bebida, lá na prostituição, e a gente finge que a pessoa nem existe. A gente não vai lá, ela está sofrendo. Ela quer apenas uma palavra, que a gente lance uma palavra. E muitas das vezes a gente passa por ela e faz vista grossa e diz: não, isso aqui vai dar trabalho. Irmão, aquele pastor que esteve aqui, ele faz algo que a gente, irmão, a gente não quer fazer. Ele pega os que ninguém quer nada, que diz não presta. Ele pega para dentro, irmão. Ele faz como Jesus fez. Irmão, aquilo que ele faz é admirável demais. Porque a gente não faz. Irmão, já que eu não faço, eu pelo menos procuro fazer alguma coisa, pelo menos ajudar para que ele continue fazendo aquilo. Foi o que eu fiz. Eu não estou falando isso aqui para mim. De maneira nenhuma, Deus sabe a intenção do meu coração. De maneira nenhuma. Ele esteve lá e a gente, para a glória de Deus, a gente abençoou. Por quê, irmão? Porque quando ele me disse, lá no quarto que ele dormiu, estava 3. Veio 2 para cá e ficou 1 lá. Estavam 3. Irmão, por quê? Porque ele ama as vidas. Aquele pastor, irmão, ama as vidas. Quantas pessoas não chegam para ele? Ele, a gente conversou, foi muito. Ele disse: irmão, quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: rapaz, tu está perdendo tempo, isso não vale nada, rapaz. Ele disse: não, eu não posso jogar fora, porque Jesus não me jogou fora. Aleluia. É esse sentimento que nós temos que ter, irmão. Porque Jesus não jogou fora nenhum de nós. Nenhum ele esqueceu de nós. Aleluia. Ele não esqueceu. E ele continua cuidando de nós. Mesmo às vezes a gente sendo desobediente. E o verso 44 diz assim: e eles então lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Aí o 45 ele responde. Então lhe respondeu dizendo: em verdade vos digo, que quando a um deste pequenino não fizeste a mim também. Todas as vezes que a gente deixa de fazer para um pequenino, para um que está ali, que a gente imagina, não, ninguém está vendo, eu vou, rapaz, esse bicho está toda hora me pedindo coisa, eu vou atropelar ele. Pelo amor de Deus, irmão, eu estou fazendo apenas uma conjectura, irmão, para que a gente possa entender. Quantas das vezes a gente faz isso? E quantas das vezes o Espírito de Deus vê a gente fazendo isso, irmão?
E como o Espírito de Deus sofre, ele diz assim, mas está vivendo um evangelho totalmente diferente do que a palavra está ensinando. Jesus na mesma hora nos condena, irmão. Irmão, eu sei que não é fácil de maneira nenhuma. O evangelho nunca foi fácil. Mas, irmão, se for para me viver uma mentira, eu saio dele. Eu saio, irmão, porque eu não sei mentir. Primeiro que eu não sei mentir, primeiro que Deus não me fez para mentir. Não, Deus me fez para pregar a verdade da palavra dele. Aleluia. E para nós finalizarmos. Então ele respondeu, em verdade vos digo que quando um destes pequenos não fizeste a mim, fizeste a mim também. E o 46 ele diz assim, e irão este para o tormento eterno e o justo para a vida eterna. Quem é que vai para o tormento, irmão? Quem anda praticando esse tipo de coisa, quem anda fazendo vista grossa para esse tipo de coisa. Tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu resumi aqui, né? Ele está dizendo, irmão, que essas pessoas que fazem isso, se eu faço isso, você faz isso, o seu lugar não é no céu, o meu lugar não vai ser no céu, não. Ele está dizendo aqui bem claramente no versículo 46, irão este para o tormento eterno, mas o justo, aquele que anda na presença de Deus, aquele que vive a palavra, aquele que anda de acordo com a palavra de Deus, para a vida eterna. Aleluia! É esta que é a palavra, que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós te louvamos nessa hora, Jesus. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Que o Senhor nos leve aos nossos lares, debaixo de muita graça, debaixo da tua proteção divina, Senhor Deus. Cuida dos nossos pensamentos, das intenções dos nossos corações, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Deus, se nós desviarmos o nosso caminho, que o Senhor nos retorne para o caminho de glória, para que possamos te servir mais e melhor. De já nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E na certeza e fé de que coisas maiores e melhores o Senhor fará. Nós te glorificamos em nome de Jesus. E a igreja diz: dê um forte aplauso ao Senhor.